Oi, turma, aqui é o Henrique do Teoria Musical em Foco e aqui nessa aula eu vou ensinar você como ler partituras. Então já se inscreve aqui no canal, ativa aí também o sininho para receber as notificações e não perder nada. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu também vou deixar um link para que você possa participar de uma aula em que eu vou ensinar como sair do zero e ler a partitura completa da sua primeira música. Você vai participar de uma aula completa, é realmente uma imersão, a gente vai começar do zero. E o objetivo é que você saia dessa aula, dessa imersão, com condições de ler a sua primeira partitura completa, tá bom? Então, se você quer participar dessa aula, o link está aqui na descrição. Bom, então vamos lá, como ler partituras, tá? Os sons musicais, eles são representados por sílabas e ou sinais gráficos que nós chamamos de notas musicais. Então, embora existam vários sons, para representar esses sons nós usamos apenas 7 notas musicais. Existem apenas 7 notas musicais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O que é importante a gente saber sobre essas 7 notas musicais é que essas notas musicais elas se repetem de 7 em 7. A cada novo ciclo elas vão se repetindo, né? Partindo da nota Dó em um movimento ascendente. Então, quando eu falo de movimento ascendente, eu estou falando que as notas estão ficando mais agudas, tá? Então, em um movimento ascendente, as notas vão ficar mais agudas, nós temos essa sequência de notas. Então, Dó, a próxima nota depois do Dó, a próxima nota depois do Dó, a nota vai ficar mais aguda. Então, a nota Ré é mais aguda que o Dó. Então, Dó vai ficar mais agudo. Ré, depois vem a nota Mi, depois a nota Fá, depois a nota Sol, tá aqui o Lá, depois a nota Si. Chegou no Si, a sétima nota, o Dó vai se repetir, tá bom? E assim sucessivamente. E essas notas vão ficando mais agudas, tá? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim sucessivamente, tá? Na ordem ascendente, as notas vão ficar mais agudas. E na ordem descendente, né? Descendente, as notas vão ficar mais graves, tá? Então, partindo aqui da nota Dó, aqui no centro, nós temos a ordem descendente. Então, antes da nota Dó, né? Descendo, vem a nota Si, depois a nota Lá, Sol, Fá, Mi, nota Ré, o Dó e assim sucessivamente, tá bom? É muito importante você realmente memorizar a ordem ascendente e descendente das notas e partir de qualquer uma delas, tá? Então, um exercício aí para você já tá fazendo quando estiver dirigindo, tomando banho, lavando louça, fazendo qualquer coisa, decorar, memorizar a ordem ascendente e descendente das notas. Porque nós vamos usar essa ordem lá na pauta, lá no pentagrama, tá? Lá na leitura de partituras, isso vai ser muito importante para memorização do nome das notas, tá? Então, partindo do Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Importante fazer esse movimento ascendente e descendente partindo de outras notas. Então, vamos pegar aqui a nota Sol, por exemplo. Então, lá da nota Sol, aqui, ó, movimento ascendente. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Movimento descendente, a partir da nota Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então, você vai treinar isso com todas as notas, tá bom? Movimento ascendente e descendente, porque tem que ser precisa ser clara a visualização, né, o entendimento de qual nota vem antes e depois. Então, se eu falo qual é a próxima nota depois da nota Mi, esse raciocínio precisa ser rápido. Olha, depois da nota Mi, em um movimento ascendente, vem a nota Fá. Qual é a próxima nota, a nota mais próxima no movimento descendente da nota Ré? Ré, o movimento descendente, é a nota Dó, tudo bem? Agora sim a gente consegue falar sobre o pentagrama. Então, o pentagrama o pentagrama ou pauta musical é a disposição de 5 linhas horizontais paralelas, né? São paralelas e equidistantes. Equidistantes significa que elas têm a mesma distância entre si, tá? Que formam então 4 espaços intermediários. Então, o pentagrama é isso aqui, ó, 5 linhas paralelas e equidistantes que formam aqui entre elas, ó, 4 espaços. Então, 5 linhas e 4 espaços. Esse aqui é o pentagrama. São nas linhas e nos espaços que nós vamos escrever as notas musicais. Tudo bem?
Algumas coisas importantes, considerações importantes sobre o pentagrama, sobre a pauta musical, é que as linhas e os espaços nós contamos sempre de baixo para cima. Nós vamos contar as linhas e os espaços de baixo para cima. Então aqui, ó, nós temos a primeira linha, depois a segunda linha de baixo para cima, terceira linha, está aqui no meio, quarta linha e quinta linha. Os espaços, a mesma coisa. Está aqui, ó, o primeiro espaço, né, de baixo para cima, esse aqui, ó, entre a primeira e a segunda linha. Depois o segundo espaço, terceiro espaço e aqui o quarto espaço, tá bom? Então, contar as linhas e os espaços sempre de baixo para cima. O que a gente já consegue entender aqui sobre o pentagrama? Quanto mais em cima a nota é grafada, mais aguda ela é. Quanto mais embaixo a nota é grafada, mais grave é o som. Tá bom? Pela posição da nota do pentagrama, nós vamos saber qual é a altura do som. Beleza? Então é essa relação que você precisa guardar. A altura do som, ela é uma das propriedades do som. Então, quando a gente fala de altura, nós estamos falando das vibrações do som. Então, som, com uma palavra, som é vibração, certo? Então, quanto maior for a velocidade das frequências, quanto maior for a velocidade da vibração, quanto mais vibrações por segundo nós temos de um som, mais agudo é o som. E quanto menor for a velocidade das vibrações por segundo, mais grave é esse som, certo? Então nós estamos falando de altura. A altura é isso. Quando um som é mais agudo e quando o som é mais grave. Guarda isso. Grosso modo, é isso que você precisa guardar sobre a altura do som. Então, no pentagrama, na pauta musical, quanto mais em cima a nota for grafada, mais agudo é o som. E quanto mais embaixo do pentagrama essa nota for grafada, mais grave é o som. Guarda isso, tá bom? Então, olha só. Eu tenho uma nota grafada aqui, ó, no primeiro espaço. Veja, ó, sempre de contar de baixo para cima. Então, no primeiro espaço, nós temos aqui uma nota grafada, certo? E depois eu tenho uma outra nota grafada aqui no quarto espaço. Entre essas duas notas, qual nota é mais aguda? Entre essas duas notas, a nota mais aguda é essa aqui, ó, que está grafada no quarto espaço. Olha só esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos uma nota grafada na terceira linha e outra nota grafada aqui no terceiro espaço. Veja, observe que essa é a menor distância, né, que vai existir de uma nota no pentagrama, é a menor distância que vai existir de uma nota para outra. De uma linha para um espaço ou de um espaço para uma linha. Então, veja, existe aqui a nota grafada na terceira linha e no terceiro espaço. Qual dessas duas notas é a nota mais grave? Veja, a distância é pequena, mas qual é a mais grave? Qual é a que está numa posição mais baixa? Olha, a que está mais baixa, a nota mais grave aqui nesse exemplo, é a nota que está na terceira linha. Agora, o seguinte. O pentagrama, ele só é capaz de indicar para a gente qual é a relação que existe de agudo e grave, que existe entre as notas. Então, quanto mais em cima a nota é grafada, mais aguda, quanto mais embaixo, mais grave. Simples assim. Só com a posição da nota no pentagrama, a gente ainda não sabe qual é o nome da nota. Até agora eu não falei de nome da nota no pentagrama. Por quê? Porque o pentagrama não diz o nome da nota. Ele só diz essa relação, ela só indica para a gente essa relação que existe entre as notas. Qual nota, qual som é mais agudo do que o outro. Para saber qual é o nome das notas, nós precisamos de um outro recurso, que é o que nós chamamos de clave, tá bom? O que a clave faz? A clave, ela fixa o nome da nota de uma linha lá no pentagrama. Então, a clave, tá lá o pentagrama, certo? E o que a clave faz? A clave vai chegar em uma das linhas do pentagrama e vai dar o seu nome a ela. A clave vai nomear uma das linhas do pentagrama. Quando você nomeia uma das linhas do pentagrama, a gente consegue saber o nome das outras. Por quê? Porque a gente vai lá para aquela ordem das notas musicais. Lembra que eu falei com você? As 7 notas musicais. Se a gente sabe o nome de uma das linhas, a gente consegue saber, então, o nome das demais notas. Olha só, nós vamos conhecer agora essas claves, tá? Existem apenas 3 claves. Existe a clave de Sol, muito conhecida, você já deve ter visto ela por aí em algum lugar. Nós temos também a clave de Fá
e a clave de Dó. Então existem apenas essas 3 claves, tá? Juntas, essas claves podem ser escritas de até 7 formas diferentes. O que quer dizer, que eu quero dizer com isso? Eu não vou entrar aqui no aspecto histórico aqui dessas claves. É importante que simplesmente você faça essa anotação ou memorize a posição dessas claves, tá bom? Então vamos lá. A clave de Sol, ela nomeia a segunda linha. Então ela vai dar o seu nome à segunda linha. Ah, mas por que é a segunda linha? Não se apegue a isso, apenas memorize, decore. Clave de Sol nomeia, é escrita na segunda linha. Ela dá o seu nome à segunda linha. Uma das formas de memorizar é aqui onde começa o desenho da clave de Sol, tá? É só, não necessariamente por causa desse desenho, mas é uma forma de memorizar, tá? Então ela começa aqui, ó, na segunda linha o desenho dela, e tá aqui a clave de Sol. Então ela dá o seu nome à segunda linha. Então na segunda linha nós vamos ter a nota Sol. Já a clave de Fá, ela pode aparecer escrita na terceira linha ou na quarta linha. Ela só vai nomear uma dessas linhas, tá? Ou a terceira ou a quarta. Ah, mas por quê? Não se apegue a isso a entender por quê. Só simplesmente memorize, tá bom? Ou a clave de Fá vai nomear a terceira linha, ou ela vai nomear a quarta linha. Entre esses 2 pontinhos aqui, ó, né, que são da letra F, tá? Tá bom? Olha só, aqui, ó, os 2 pontinhos para lembrar que é a letra F. A linha que aparecer entre esses 2 pontos aqui é a linha que vai receber o nome Fá, da nota Fá, tá bom? Então ela vai nomear, pode aparecer aqui na terceira linha ou na quarta linha. E a clave de Dó, ela pode aparecer escrita na primeira, segunda, terceira ou quarta linha. Então a clave de Dó ela pode nomear essas 4 linhas, tá? Primeira, segunda, terceira ou quarta linha. Então quer dizer que quando ela estiver escrita na primeira linha, por exemplo, a primeira linha será a nota Dó. E assim, com as demais, vai funcionar, vai ser exatamente da mesma forma. Clave de Dó na terceira linha. Quando for na terceira linha, quer dizer que na terceira linha nós vamos ter a nota Dó. Agora, dessas 7 posições possíveis, existem 3 que são as mais importantes, tá? Clave de Sol, só tem ela na segunda linha. Clave de Fá na quarta linha e clave de Dó na terceira linha. São as posições mais importantes, tá? E aqui surge uma dúvida. Henrique, qual clave eu vou estudar? Pensando no longo prazo, é importante que você tenha uma noção, pelo menos nessas 3 claves, nessas posições que eu mencionei. Clave de Sol na segunda linha, clave de Fá na quarta linha e clave de Dó na terceira linha. Então, quando você for aprofundar, existem vários livros de teoria musical que vão trazer exemplos nessas 3 claves, nessas 3 posições. Então, em um futuro aprofundamento em teoria musical, vai ser importante você conhecer pelo menos essas 3 claves nas 3 posições. E ainda nessa ordem, clave de Sol, que é a mais comum, a que mais aparece, clave de Fá na quarta linha e depois clave de Dó na terceira linha. Acontece que acima dessa prioridade, dessa ordem aqui, existe a clave que é típica do seu instrumento. Naturalmente, você vai ter mais fluência na clave que é típica do seu instrumento. Então, por isso, eu recomendo fortemente que você priorize exatamente essa clave, a clave que você mais vai usar aí no seu instrumento. Então, vamos lá. Qual clave estudar? Qual é a clave que você vai priorizar aí no seu estudo? Clave de Sol. A clave de Sol ela é típica de instrumentos de extensão médio-aguda. Então, vou dar alguns exemplos. Olha só. Clarineta, flauta, saxofone, violino, trompete, cavaquinho, piano, teclado, órgão, o acordeon também entra aqui, bandolim, violão, guitarra, o canto, né, o pessoal quem faz coral, a voz do soprano, contralto, tenor, vão fazer uso da clave de Sol. Próxima clave, a clave de Fá. A clave de Fá na quarta linha, ela é típica de instrumentos de extensão grave. Então, se você é da turma dos graves, sua clave é essa aqui. Então, contrabaixo, violoncelo, tuba, lá no canto a voz do baixo, o trombone, piano, teclado, órgão, fagote, são instrumentos de extensão grave. Então vão fazer uso da clave de Fá, tá? Observe aqui que o piano, o teclado, o órgão aparecem na clave de Sol e na clave de Fá. Por que isso acontece? Porque a extensão desses instrumentos é muito grande. Então tem notas muito graves e tem notas muito agudas. Tem em toda a região, né, a grave, médio e agudo existem as notas, né, é uma extensão muito grande. Então, por isso, fazem uso precisam realmente saber ler nessas 2 claves, clave de Sol
né? E clave de Fá na quarta linha, beleza? E por último, clave de Dó na terceira. A clave de Dó na terceira linha, ela é típica de instrumentos que estão ali numa região, uma extensão médio grave, tá? O instrumento mais conhecido que faz uso da clave de Dó na terceira linha é a viola clássica, tá bom? Então, se o seu instrumento é a viola clássica, a clave que você vai estudar é a clave de Dó. Beleza, agora você já sabe quais são as 7 notas musicais, a ordem delas, já sabe o que é o pentagrama, pauta musical, como é que a gente vai contar essas linhas, o que ele indica com a posição de cada uma das notas ali no pentagrama, e também conhece quais são as 3 claves existentes e qual é a clave que você deve priorizar aí no seu estudo a partir de agora. Então, por isso eu dividi essa aula para ela não ficar muito extensa e vou trabalhar separadamente cada uma dessas claves nessas 3 posições. Clave de Sol na segunda linha, clave de Fá na quarta linha e clave de Dó na terceira linha, beleza? Os links para essas aulas também vão estar aqui na descrição desse vídeo. Lembre-se também de participar da nossa aula, da nossa imersão, em que eu vou ensinar para você como sair do zero e ler a partitura completa da sua primeira música, tá bom? O link está aí na descrição. O cadastro é gratuito. Gostou dessa aula? Então deixa aí o seu curtir, me escreve também um comentário, se inscreve aqui no canal, ative também as notificações e a gente se vê agora na próxima aula. Tchau, tchau!